Fala, Thiago. Estamos aqui para mais um episódio do O Próximo Passo. E Maravilha. esse aqui, cara, eu acho que vai ser muito fantástico, fantástico, fantástico. Qual que vai ser o tema de hoje? Nem vou levantar a bola Ah, do tema de hoje. E você viu? Acabei de mudar de apartamento, minha câmera caiu, cara, deu problema. Agora eu vou ficar quase de lateral para você, que eu tô tendo que usar essa daqui, ó. tudo certo, tá tudo certo. O tema de hoje é maravilhoso, um tema que eu gosto muito, dá pano para manga. Quem sabe a gente não faz até duas etapas desse podcast, hein? Vamos ver se vai render. Nós vamos falar de TVP, Terapia de Vidas Passadas. O que você acha desse assunto? Oh, eu acho esse assunto fantástico, velho, fantástico. Eu também. E, e ele, assim, né, ele é polêmico. Esse gera polêmica. Gera. É, e vamos lá, vamos começar esse trem, vamos falar de terapia Vambora, de vidas vambora. passadas. E qual foi seu primeiro contato com a terapia de vidas passadas, Thiago? O que que te despertou interesse, nessa área? Cara, o primeiro curso de hipnose clínica que eu fiz, 2012, salvo engano, eu já tinha feito o curso de hipnose de entretenimento, hipnose de palco, e eu quis aprender um pouco sobre hipnose clínica e eu acabei num curso com uma pegada muito espiritual. O professor, ele era espírita, então ele trazia uma carga da religiosidade, da espiritualidade dele, e ele meio que enquadrava, que contextualizava os fenômenos nesse sentido. Então, para mim, na época, foi extremamente impactante. Mas eu acredito que, assim como praticamente tudo que aconteceu na minha vida, tinha um propósito. E essa carga, que nem foi. Eu não fui lá propositalmente por causa disso, né? Eu não sabia que teria essa pegada, mas foi importante para mim. Nesse curso, eu vi uma regressão até a vida uterina. Ele voltou uma aluna do curso até a barriga da mãe dela, enquanto ela estava na gestação. E foi incrível, porque essa moça ela tinha lábio liporino, eu acho que é assim que fala, que ela tem a pessoa tem uma má formação e aí o lábio e algumas cavidades do rosto podem ficar não fechar completamente e tudo. Isso traz uma série de complicações das mais básicas assim de dicção, de fala, até outras complicações mais severas em alguns casos. E quando essa moça ela voltou ao útero, a regressão estava indo tudo muito bem. Ela estava voltando lá dos seus, provavelmente uns 40 e poucos anos na época, voltando até a infância e tal, e estava um processo muito tranquilo. Eu não estava tendo nenhuma reação, nenhuma catarse, nada disso. Mas na hora que ele voltou ela para o útero, ela começou a ter reações extremamente intensas, exacerbadas, e ela relaxada, muito relaxada na cadeira, tentando levantar os braços assim, como quem estivesse protegendo o rosto. E, enfim, o professor conduziu, desculpa, tomar uma água aqui, beba água. O professor conduziu o processo, despertou ela do transe e ela relatou que a sensação que ela estava tendo é que na barriga da mãe dela ela estava recebendo algumas pancadas e ela precisava proteger, principalmente o rosto. E ela não, conscientemente, ela não sabia explicar o porquê disso. Então, terminou-se o curso. Quando foi no outro dia, pelo grupo de WhatsApp que a gente estava, ela manda um relato, que ela contou essa história para a mãe dela, que na época já era uma senhora, e depois de enfrentar assim um pouco a mãe, confrontar a mãe e tudo mais, a mãe acabou dizendo que, durante a gravidez, o pai, que era alcoólatra, bateu algumas vezes na barriga, querendo que a mãe perdesse a criança. Só que a menina, no caso a aluna, não fazia ideia que isso tinha acontecido. A mãe guardou esse segredo. E na regressão, quando ela foi para a vida uterina, ela de alguma forma acessou esse registro. E ela acessou essa sensação que era o pai batendo na barriga da mãe durante a gestação dela. Isso para mim foi muito intenso. Não foi em vidas passadas, mas foi minha primeira experiência
com uma regressão nesse sentido de trazer memórias que conscientemente seria impossível a pessoa ter. Quase um ano depois, no meu primeiro curso de hipnose, eu fomos fazer uma regressão. E assim, né? O cara é maluco, porque foi a primeira regressão que eu conduzi de vidas passadas, num primeiro curso que eu estava ministrando de hipnose. O curso estava indo muito bem, as pessoas estavam muito engajadas. E no final a gente falou, ó, quem acredita em vidas passadas e quer fazer uma regressão, vem aqui na frente. E foi uma pessoa, e ela falou assim, cara, eu não sei se eu acredito. Beleza, a gente colocou ela em transe, e a pessoa ela não conseguiu voltar. Na hora que a gente falou, ó, a gente tem mais tempo para poder fazer com mais uma pessoa. Aí tinha um aluno que não tinha entrado em transe rápido, não tinha entrado em transe rápido, ele não tinha um perfil bom para poder fazer a regressão, mas ele pulou na cadeira, falou, cara, pelo amor de Deus, faz comigo. E vamos embora, vamos fazer. Por dentro, eu estava assim, caramba, a pior pessoa que poderia sentar aqui, é a primeira vez que eu vou fazer uma regressão de vidas passadas, tem 20 alunos aqui vendo, vamos embora, eu não costumo arregar, não. E aí, essa pessoa ela queria tanto entrar em transe, que eu fiz uma indução com ela que foi só assim, ó, olha pro meu dedo, eu vou tocar na sua testa e você entra em transe. Tum! E ela virou o olho e entrou num transe extremamente profundo. Esse é o poder da crença e da pessoa que quer passar pelo processo. Ela só tinha aquela oportunidade. E parece que era o sonho dela fazer uma regressão de vidas passadas. Essa pessoa ela era de origem europeia, tinha um nome muito diferente. E quando a gente falou, cara, onde você está? Ele começou a descrever o lugar, ele estava na Segunda Guerra Mundial. Só que o nome que ele dizia que ele tinha era o mesmo nome dele. Normalmente as pessoas assumem um outro nome, uma outra pessoa, mas era o mesmo nome. E aí a gente achou estranho, mas continuamos a condução. E ele descreveu uma situação da Segunda Guerra Mundial em que ele corria para tentar proteger o vilarejo onde a família toda morava e onde várias outras pessoas moravam, onde ele tinha nascido. Ele descrevia que ele corria com uma arma, um fuzil, assim, assim, assado, foi dando descrições mínimas da arma, marca, número de série, tudo. E aí ele corria, porque ele estava, na verdade, atraindo um avião que iria bombardear a vila. Então ele corre para o morro, o avião vai atrás dele para tentar abater, e na hora que o avião dá um rasante, ele consegue atirar e acertar o piloto. O avião explode, ele morre. Antes disso, ele recebe uma mensagem dele lá atrás, dizendo simplesmente assim: honre o seu nome, soldado. Só isso, beleza? Termina o processo. Ele abre os olhos e explica para a classe o que aconteceu. Ele fala, cara, eu nunca mexi com arma, eu não sei nada de arma, mas eu simplesmente vinha as informações e eu descrevi para vocês uma arma. E enquanto ele falava, as pessoas iam pesquisando na internet pelo telefone. E ele descreveu exatamente os fuzis que eram usados naquela época. Beleza. Aí ele contou que ele conseguiu derrubar o avião não bombardeou a vila e deu tempo de todo mundo do vilarejo fugir, exceto ele que morreu com a explosão do avião. No dia seguinte, ele manda uma mensagem no grupo, ele confrontou a mãe, e a mãe disse, cara, tem o seu bisavô tem o mesmo nome que você. Tanto que o seu nome é uma homenagem ao seu bisavô. E o seu bisavô desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial. E ela contou a história. Tinha um vilarejo, assim, assim assado, o vilarejo ia ser atacado, toda a família inteira conseguiu fugir, várias pessoas do vilarejo conseguiram fugir, o seu avô e o seu bisavô desapareceu nesse processo, aí ninguém sabe o que aconteceu com ele. Ele não sabia que o nome era uma homenagem ao bisavô. Então, na verdade, ele não estava dizendo o nome dele, ele estava dizendo o nome que ele estava lá. Ele voltou no bisavô dele. E descreveu exatamente a cena que ele não sabia que tinha acontecido. Beleza. Honre o seu nome, soldado. O que estava acontecendo com esse camarada naquela época? Ele ia se casar, o sobrenome dele é grego, o nome e o sobrenome muito complicado de falar, então ele ia adotar o nome da esposa.
depois que ele casasse. Ia tirar o nome dele. Depois dessa mensagem, ele manteve o nome. E essa foi, assim, cara, um processo extremamente complexo. Ele falava alemão, eu tive que rebolar. Primeira vez foi esse contato intenso aí com vidas passadas. Me Ô, alonguei, mas a Thiago, história é complexa. e me tira uma dúvida, tá? Você sabe que eu não tenho essa base religiosa, então, para mim, Felipe, é difícil acreditar que a gente consiga efetivamente sair de quem nós somos e acessar uma versão anterior de nós, uma existência anterior. Tem diversas religiões que acreditam, se eu não tiver equivocado, o budismo mesmo, diz que no colar de Buda tinha 180 pedras, cada pedra dessa significa uma existência terrestre, né? Uma passagem. Então, dependendo da teoria que você segue, da religiosidade que você tem, dos seus pilares, acreditar na regressão de vida passada é muito simples, porque você acredita em diversas existências. Bom, eu não tenho essa crença. Eu vejo que, de repente, a regressão de vidas passadas pode ser que eu estou com um problema muito latente. Esse problema, pode ter uma causa emocional ou não, e eu não consigo resolver esse problema, esse diálogo, sendo eu mesmo conversando comigo. Então, em um processo terapêutico desse, eu me coloco em uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa me auxilia na solução desse problema. Perfeito, isso é o que eu, Felipe, acredito. Não significa que seja o correto ou o coeso e tudo. E como que você vê essas duas linhas de pensamento? Quem acredita que pode acessar uma existência anterior, uma existência de um antepassado, igual é o caso dessa pessoa, porém, ela resolveu um problema, ela resolveu um conflito interno, que talvez conscientemente ela ia aceitar trocar o seu sobrenome, mas isso ia causar um problema até de caráter emocional. De repente ia despertar em um futuro uma depressão, enfim, algo. Como que você vê isso? Você falou que é difícil para você acreditar, né? Para mim também. Eu não sei se eu acredito em vidas passadas. Você quer a verdade? Quase 15 anos depois, várias regressões foram feitas. Praticamente em todos os cursos que a gente ministrava, a gente fazia pelo menos uma regressão de vidas passadas, fora as várias regressões que eu fiz em consultório, né? E eu vou te falar, é difícil. Eu não sei se eu consigo contar nas mãos a quantidade de regressão que foi assim, tranquilinho, sabe? Que a gente pode, sabe? Tem gente que fala assim, cara, todo mundo que eu faço regressão foi Cleópatra, ou foi algum rei, ou foi, sabe? Então, assim, alguém tá mentindo. Só teve uma Cleópatra. Eu atendi 15 pessoas que disseram ser Cleópatra. Comigo isso nunca aconteceu. Foram só casos esquisitos. Pessoas que foram até bicho já aconteceu no consultório. Então, para Ô, mim, Thiago, desculpa a brincadeira. Você tem o dedo bom, hein? cara, eu vou te falar, eu já conversei, isso já foi tema, cara, isso já foi tema de quase terapia. Outro dia, já tem um tempo isso, recebi no meu consultório um grande amigo que também é hipnoterapeuta, e eu perguntei para ele, falei, cara, e você, como é que você lida com essas loucuras? Ele falou assim, Thiago, não acontece essas loucuras comigo, não. Comigo é assim, a pessoa senta, fecha os olhos, eu falo, 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 ela abre os olhos e vai embora. Essas maluquices que você conta, acontece comigo não. Eu falei, então meu dedo que é bom mesmo, viu? Eu vou te falar. É só rabo de foguete, cara. E assim, eu não sei te falar, cravar se existe ou se não existe. E eu vou te falar bem a verdade, eu não me preocupo em nem mesmo definir em que eu acredito. Eu acredito que é uma manifestação da mente muito poderosa e que traz resultados surpreendentes. Isso aí eu já vi e não tem como negar. Mas então, Tiago, se você não acredita e tal, como é que você faz? Cara, em que eu acredito, é, é- isso é o de menos. Se o meu paciente acredita, eu vou fazer vidas passadas. Se ele não acredita, eu não vou fazer.
Mas vamos lá, existem três linhas, na verdade. Você falou de duas, existem três grandes linhas que falam sobre terapia de vida passada. Eu não estou dizendo de vidas passadas, estou falando da terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas, ela é, inclusive, cientificamente estudada e os benefícios comprovados. Mas aí existem três vertentes. Tem quem acredite em vidas passadas. Para essa pessoa, o transe, e aí tem o transe da ayahuasca, tem o transe da religião, tem o transe no passe espírita, tem o transe no processo de hipnoterapia. O transe, independente de como que você acessou o transe, esse estado alterado de consciência, te permite acessar registros de uma existência que você já teve em outras vidas passadas. E aí você vai elaborar esse registro, como alguém que faz uma regressão, volta 10 anos atrás e lembra de um fato que não tinha consciência. Só que nesse caso a gente voltou vidas passadas. Isso é quem acredita em vidas passadas. Tem gente que não acredita em vidas passadas, mas acredita que em transe você conseguiria acessar o que Jung chamava de inconsciente coletivo. Então, na verdade, quando eu volto e lá atrás eu sou um soldado que estava correndo para salvar a vila, eu não vou, não é a minha vida. É a vida de alguém, que pode até ser da minha família ou não, mas eu acessei. É como se a minha antena de rádio em transe captou uma frequência de uma outra pessoa que teve essa experiência lá atrás e que todas as nossas experiências ficam armazenadas num, num plano existencial que Jung chamou de inconsciente coletivo. E existem até hoje estudos que tentam entender onde fica a nossa memória, porque não descobriram até hoje, não tem uma área do cérebro onde ficam os nossos registros guardados. Não existe. Então existe toda uma linha científica que tenta comprovar que é como se o nosso cérebro fosse uma antena que capta esse conteúdo que ficaria armazenado numa espécie de nuvem. Agora que a gente tem o cloud, né? Agora que a gente tem a nuvem para armazenar dados, fica mais fácil até da gente conseguir entender o que é essa loucura. Mas é como se a gente tivesse uma antena que captasse a nossa experiência, que são os nossos dados da nuvem. E tem gente que, em estados alterados de consciência, começa a captar outros dados. É como se eu entrasse nos seus dados, Felipe, e começasse a perceber a sua realidade. Ou a realidade de um soldado alemão que viveu há 90 anos atrás. Então, essa é a segunda vertente. E existe uma terceira vertente que fala o seguinte: o paciente tem uma crença, ele vai entrar em transe e ele vai trazer uma metáfora. Ele não viveu essa existência, ele não está acessando a existência de ninguém. Ele está construindo uma história. Beleza. Então, que foi o que você falou, né? Que você vira uma terceira pessoa, você faz uma dissociação, inventa uma metáfora, uma historinha lá, e depois volta e está tudo certo. Só que, independente se existe vida passada e você voltou lá, se você está acessando informações de uma outra pessoa, ou se você está inventando uma história, por que TVP funciona? Porque, independente do que seja, o que acontece é uma metáfora, você desassocia, encontra um recurso e associa de novo com uma resposta. Esse é o processo terapêutico. Qualquer processo terapêutico para funcionar, ou todo processo terapêutico que funciona, passa por essas etapas. Você tem que desassociar a pessoa, encontrar o recurso e associá-la de novo. Então, mesmo que seja uma metáfora, mesmo que isso seja uma invenção do inconsciente desse cara, por exemplo, lá no meu curso, ele passou por um processo terapêutico, onde ele desassociou, encontrou o recurso que ele precisava e associou de novo. Não trocou o nome, ficou super satisfeito com isso e ainda trouxe essa ponto de interrogação, que aí eu deixo para a audiência, cada um acredite no que quiser. Ô, É isso aí. Thiago, e eu acredito que é realmente um processo muito efetivo, capaz de, cara, resolver problemas dos mais absurdos.
Absurdos no sentido de que de outra forma você não resolveria. Você falou a questão do desenvolvimento do feto, né? Enquanto a gente ainda está no estado embrionário, todo esse desenvolvimento. Tem muita história, tem muita gente que já conseguiu acessar. Eu lembro de duas histórias, Thiago, que é até de colegas nossos em comuns, que eu passei a ter contato com sua base inteira, né? E essas histórias, elas vêm sendo contadas, eu venho prestando muita atenção nelas. Uma das pessoas, ela estava me contando que ela fez um processo com você, que ela voltou no momento de gestação, e que nesse momento de gestação, bom, vamos lá, qual que era o problema que ela tinha? Ela é muito bem sucedida, mas na hora dela pegar e apresentar o trabalho dela, ela elabora o trabalho, cria as métricas, cria os objetivos, relaciona com as empresas, relaciona com CEOs, relaciona com o técnico de segurança, cria tudo. Na hora que isso tudo está pronto, ela não consegue apresentar. Então ela coloca esse trabalho na mão de uma outra equipe e essa equipe faz a apresentação. É uma pessoa da empresa dela, mas não é ela que apresenta. Ela não consegue apresentar o trabalho dela. Ó, que louco. Ela, cara, se eu apresento meu trabalho, eu jogo tudo isso no lixo. Eu não consigo, eu não tenho desenvoltura, me dá diarreia, me dá dor de cabeça, eu começo a gaguejar, começo, enfim, vira um inferno pra mim. E aí ela me contando que num processo que ela fez com você, eu acho que é até interessante depois a gente pegar um depoimento dela, se ela nos autorizar. Nesse processo, ela acessou e ela viu uma situação onde ela, o pai mais a mãe, estava passando por dificuldades terríveis, dificuldades financeiras, morando em um local muito pequeno, sem alimentação direito, sem água, sem conseguir comer, sem nada, e os pais discutindo. O que que seria da vida dela, como que os dois iam fazer, o que que tudo. E num dado momento da conversa foi sugerido o aborto. E ela viu isso, viu a mãe dela com uma determinada roupa, a mãe dela estava com um vestido, era um vestido bordado de flor em um determinado tom. E ela foi conversar com a mãe dela, falou com a mãe dela, ô mãe, eu vi isso, isso é verdade? E a mãe, assim, cara, começou a chorar e pedindo. Ó, eu até arrepio, velho, lembrando dela me contando, porque foi muito emocionante essa conversa com ela. E ela foi conversar com a mãe, que realmente a mãe dela ainda falou com ela: olha, era o único vestido que eu tinha, era a única roupa que cabia em mim enquanto eu estava grávida de você. Eu só tinha essa roupa para usar. Quando eu ia dormir com seu pai, eu lavava a roupa e colocava para secar. Então, é verdade, isso aconteceu. Só que, ó, filha, 1 milhão de perdões. Foi um momento de fraqueza. Foi um momento de fraqueza. Mas esse único momento de fraqueza na vida dos pais mudou a trajetória de vida dela inteira. E ela só conseguiu sanar esse problema depois que ela conseguiu perdoar os pais, perdoar aquele momento, ter conhecimento daquele momento e saber o quanto que aquilo dali interferia na vida dela. E hoje ela é brilhante, hoje é ela que apresenta e é ela que recebe os louros dos seus projetos. E esse problema deixava ela muito frustrada, porque ela ficava assim: nossa, eu fiz tudo. Na hora de ir lá apresentar, receber os parabéns, eu não consigo me presentear com esse momento. Então, eu acho fantástico, e é aquilo que a gente falou lá no início. Ó. Se a gente for ficar contando história desse tema, vamos ficar, não é 2 dias, 3 dias, não. Vamos ficar aí o ano inteiro só falando disso, É né? verdade. E é forte Então, mesmo, Felipe, mas você tem um motivo para isso, sabe? Quando a pessoa acredita em vidas passadas, e tem a experiência, é muito intenso, porque vidas passadas é uma crença. E é uma crença muito profunda, lá no inconsciente da pessoa.
Na verdade, no inconsciente de todo mundo existe lá o conceito vidas passadas. Igual existe o conceito de Deus, igual existe o conceito de dinheiro, poder, né? Enfim. A gente podia gravar e depois falar só de arquétipo, né? É muito legal esse tema. Mas vidas passadas é, na verdade, um arquétipo também. Ela existe. Aí, quando a pessoa escolhe acreditar conscientemente em vidas passadas e ela tem a experiência, isso é extremamente impactante. Então, as ressignificações são profundas, como você disse aí. É incrível mesmo. Mas não é por isso que você tem que fazer com todo mundo. A gente depois, não sei se você vai perguntar algo nesse sentido aí, mas vamos seguir, né? Vamos seguir. Eu vou te perguntar, e só para a gente poder matar esse tópico, eu acho que até para quem não acredita, porque quando ela entra no processo que ela se permite, né? Igual eu já contei meu caso, eu fui um dos seus difíceis, tá vendo? Eu falei que você tem o dedo bom, pro seu amigo eu não vou. Mas mesmo quando a gente não acredita que a gente vive essa experiência, a gente sai transformado. Isso é um fato. Bom, para dar continuidade, Thiago. É, existe fundamentos. A gente já até falou de alguns aqui, mas vamos aprofundar nos fundamentos que existe da teoria de vidas passadas e como ela se diferencia das abordagens terapêuticas tradicionais? Sim, vamos lá. Então, são essas três linhas que eu citei anteriormente, né? Mas qual que é o embasamento? Todo trauma, todo sintoma, na verdade, que se manifesta, ele vem de algo que está recalcado no inconsciente, que está bloqueado no inconsciente. Geralmente um trauma, porque a gente não pode acessar o conteúdo do trauma. O que a gente acessa são distorções daquilo, através dos sonhos, através do ato falho, que é quando você está ali num processo de terapia mais solto, como a psicanálise, e você vai falando, falando, e você troca uma palavra, troca um nome, fala uma coisa meio equivocada, fala assim, nossa, peraí que eu viajei aqui, não era isso que eu queria dizer. Esse ato falho, né? Você falha, seria conteúdo do seu inconsciente saindo também. Aquela história de que toda brincadeira tem um fundo de verdade, Freud chamava essas brincadeiras com fundo de verdade de xistes. As xistes também são conteúdos do inconsciente que a gente solta como uma brincadeira, como uma piada. E além disso, o sintoma. Então, todo sintoma, ele seria a manifestação distorcida de um trauma. O que é isso? São metáforas. Então, quando você tem uma doença psicossomática que ela está ali dando um valor, manifestando algo que na verdade é um trauma distorcido, isso é uma metáfora. Quando a gente usa metáfora no tratamento, na terapia, a gente está fazendo esse mesmo caminho, como se a gente estivesse usando a mesma via, na via natural por onde esse processo acontece. Um trauma é bloqueado para que você não acesse, só que ele gera uma energia que é transmutada ou no sonho, ou na xiste, ou no ato falho, ou num sintoma. A gente faz a mesma coisa. Só que com o objetivo de fazer aquelas coisas que eu falei mais cedo. Dissociar, encontrar um recurso e fazer uma associação de novo com o recurso, uma fusão. Então, qual que é a base científica da terapia de vidas passadas? É uma metáfora. É uma metáfora extremamente poderosa que a pessoa monta na sua cabeça ali uma história que ela conta para ela mesma para dar para interpretar algo que ela não conseguiu interpretar lá atrás e virou um trauma. Trauma é tudo que a gente não consegue dar um valor, dar um significado, atribuir significado. E aquilo vira um trauma. Quando a gente consegue atribuir um significado, deixa de ser um trauma. E aí, a diferença de outras terapias é que essa atribuição de um novo significado, essa ressignificação, ela vem através dessa metáfora que a pessoa traz de ser alguém numa outra vida passando por um problema específico. E quando ela, porque veja bem, eu não tenho repertório para resolver um problema meu, mas quando eu volto e de repente eu sou José que tem um problema lá em outra vida, eu estou dissociado. Então eu não consigo resolver o meu problema, mas o José resolve aquele problema lá de uma vida passada
E aí, na hora que eu volto com um novo significado, que veio através dessa metáfora da regressão de vidas passadas. Qual que é a semelhança? O processo é o mesmo, dissociação, recurso, fusão. Mas a via por onde isso acontece é diferente, porque a gente está dizendo de uma historinha que acontece quando eu pego aquela pessoa, levo ela numa outra vida, e aí eu vou conduzindo o que ela traz para mim. Eu digo que talvez uma das técnicas mais difíceis de serem feitas na hipnose é a TVP, porque você não tem script nenhum. Depois que a pessoa, em transe, você pede para ela abrir os olhos, olhar para os pés e começar a descrever o que está acontecendo, em transe, você não tem noção do que pode acontecer. E você tem que julgar com o que a pessoa traz para você. Requer habilidade, requer jogo de cintura, muita atenção, muito ouvido, né? Porque você não pode colocar os seus pressupostos, seus valores, suas crenças. Você tem que conduzir a pessoa do que ela traz, sem interferências. Isso é muito difícil de fazer, mas é extremamente poderoso quando bem conduzido. Ô, Thiago, vamos marcar uma pra sexta-feira? Cara, aí tá o quê? 20 minutos conversando? E olha, ó, eu vou contar só pra quem tá nos assistindo. É, eu sou uma pessoa tida como uma pessoa extremamente difícil, porque eu sou muito ponderado, eu tenho o meu pé muito no chão, sou muito aterrissado, ancorado e tudo. Então, por exemplo, quando fala comigo, ah, Felipe, você precisa de terapia. Não, eu não preciso de terapia. Eu preciso de determinar os meus objetivos, determinar o caminho e atingir a meta. Ah, Felipe, você precisa disso. Não, a minha meta não está concluída. O que eu preciso é trabalhar, elaborar mais, entender os pontos fracos, os pontos positivos e atingir a meta. Ah, Felipe, seria bom você ter alguém para poder conversar, para poder descarregar todo esse peso dos ombros, parar com essa dor no estômago, refrescar a cabeça, coisa e tal e tudo. Gente, é simples. Se eu atingir a meta, o peso dos ombros sai, a cabeça. Só que tem meta que dura 10 anos. Tem meta que dura 5 anos. Eu estava conversando com um amigo empresário também, ele falando comigo, Felipe, a maior habilidade do empresário é ter estômago para aguentar ser empresário. Por causa disso que você precisa de terapia. E eu tô com uns dois, três probleminha bem pontual que eu acho que numa horinha a gente resolve, hein? Vambora, vambora. Regressão é comigo mesmo. Então vamos embora, vamos marcar para sexta. E aqui, existe pré-requisitos ou perfis específicos de pessoas que podem se beneficiar mais com a terapia de vidas passadas? Eu me beneficiaria mais ou menos? Existe perfil, quando a gente fala de mais ou menos, tá? Sim, dá para considerar que existe, mas eu mesmo vou me contradizer. Então, eu não me prendo a isso. Teoricamente, a pessoa que tem um perfil de transe mais visual e um perfil de transe mais profundo, existem níveis de transe, né? Existem 5 níveis. As principais tabelas de sintomatologia, né, que são a lista de sintomas que uma pessoa tem em transe, as principais tabelas do mundo, elas trazem 5 níveis de transe, que é um transe mais um pré-transe, transe leve, médio, profundo e um transe muito profundo que cada tabela chama de um jeito. Transe sonambúlico, êxtase, hipnótico, enfim. E em cada transe você tem uma série de sintomas e uma série de respostas que o seu corpo e a sua mente vão trazer. Então, teoricamente, quem tem transes mais profundos tem maior chance de ter resultado com a regressão de vidas passadas. Por quê? Porque é uma coisa muito de experiência. Então, se você consegue criar boas imagens e trazer sensações das imagens que você cria, a experiência é muito mais intensa para essa pessoa. Mas a pessoa que eu dei exemplo aqui do meu primeiro curso de hipnose, quando eu fiz minha primeira regressão, já em público, ele não tinha o perfil. A gente fez 2 dias de curso antes, a TVP fechou aquele curso. Então a gente tentou colocar ele em transe através das técnicas de palco,
de hipnose de palco, e ele não tinha características de alguém que entraria em transe rápido, que entraria em transe profundo, e ele tinha dificuldade de criar imagens quando entrava em transe. Só que na hora que a gente falou, ó, nós temos mais tempo para fazer mais uma tentativa aqui de vidas passadas, e ele pulou na cadeira, ele estava completamente desesperado para passar por aquela experiência. Então, a literatura diz que pessoas que têm transes mais profundos e que criam imagens mais vivas têm maior chance de ter resultado com a terapia de vidas passadas. Eu acredito que a pessoa que acredita em vidas passadas e que quer passar pela experiência vai ter resultado. Não interessa o perfil. O que o terapeuta tem que entender é entender o perfil para ele saber quantas sessões ele vai precisar para preparar a pessoa. Mas uma vez que ela quer, que ela está, sabe, desejante, que ela quer desesperadamente passar pelo processo, ela só precisa ser preparada para isso. E vai ter resultado. Isso é o que eu acredito. Então eu respondi com o que a literatura fala e respondi com o que eu acredito. É isso aí. E eu tenho um bom perfil ou um mau perfil? Você tem o pior perfil de todos, mas ainda assim, se você quiser, meu querido, se você desejar profundamente, ardentemente, do fundo do seu coração, terá ótimos resultados. Ô, Thiago, isso é uma coisa que eu escuto constantemente, por incrível que pareça. Cara, eu acredito que se eu fizer aquela ficha que a gente tá bolando, para poder tirar, né, alguns insights do pessoal, você vai olhar para a ficha e falar assim, ó, essa aqui dá vontade de rasgar, porque não vai. Vamos colocar de volta lá no balde, né, misturar tudo e construir um novo. Aqui, bora para a próxima pergunta? Bora. Bom, então você poderia descrever para mim o passo a passo como funciona uma sessão típica de terapia de vida passada? Opa, sem entregar muitas técnicas, né? Os pulos do gato. Mas uma sessão de hipnose é, começa muito parecido. O que vai diferenciar o TVP, vou explicar aqui rapidamente. Mas o que é fundamental quando a gente está fazendo terapia com hipnose, eu acho que isso é fundamental em qualquer processo terapêutico, mas na hipnose mais ainda, que é criar conexão, rapport. Então você começa sempre se conectando com a pessoa, ouvindo a pessoa, entendendo os modelos e mapas daquela pessoa, como que ela vê e interpreta as coisas, crenças, valores, palavras processo, isso é um termo da PNL, são palavras que a pessoa usa que são muito representativas para elas. Então, você vai tomando nota de tudo isso, porque isso é importante depois para que você use as metáforas. Depois desses primeiros 10, 15 minutos de conexão, eu faço em todas as sessões, mesmo clientes que já estão lá na sexta, sétima, finalizando ali o máximo que eu faço, que são 10 sessões com cada cliente, mesmo na última sessão, na 10ª sessão, eu crio essa conexão, eu faço o rapport, fortaleço o rapport. Tem hora que precisa quebrar rapport, né? Depois, você acha que você já deu seus depoimentos aí, Felipe, de como é que foi para você. A gente quebrou rapport algumas vezes, isso também faz parte. Mas fez ali os 15 primeiros minutos de conexão, de troca, de uma escuta qualificada, você parte para o relaxamento, ou qualquer processo de indução ao transe, que na clínica, a grande parte deles ou envolve relaxamento ou é o próprio relaxamento. Então você faz uma indução, depois você faz um aprofundamento para aprofundar e estabilizar o transe. Coloca alguns gatilhos. Isso aí já é um pulo do gato. Não vou entrar muito em detalhe não, mas você coloca alguns gatilhos para caso a pessoa saia do transe, você possa voltá-la em transe muito rapidamente. Depois disso, eu gosto sempre de criar uma metáfora de lugar seguro, lugar de paz. E nesse lugar seguro, nesse lugar de paz, você faz a primeira grande dissociação e começa a falar, né, metaforicamente com o inconsciente da pessoa. Depois daí você precisa voltar essa pessoa para uma vida passada. Se você estiver fazendo TVP,
precisa voltar essa pessoa para uma vida passada. E é uma sugestão que você dá. Depois que essa pessoa voltou, você começa a fazer algumas perguntas para entender onde é que ela está. E aí existem várias técnicas para que a pessoa entenda se ela é homem ou mulher, quais são as características dela nessa outra vida, o ambiente em que ela está, se ela está sozinha ou acompanhada, o que está acontecendo. Então você vai fazendo perguntas para entender onde que essa pessoa está. E aqui é fundamental que você saiba fazer perguntas, porque você pode acabar induzindo essa pessoa, fazendo com que ela construa memórias falsas, vamos dizer assim, ou memórias que não vêm naturalmente dela. Você induziu, e aí é um problema. Por exemplo, onde você está? Ela descreve. Se você diz, você está. Quem mais está com você? Você está tendenciando ela a ter mais alguém com ela. E não necessariamente vai ter. E parece simples, uma mudança muito simples, né? Ao invés de perguntar quem mais está com você, você pode perguntar: você está só ou acompanhada? É diferente, é completamente diferente a pergunta. Uma você induz a ter alguém, e a outra você deixa ela produzir a realidade dela, construir a história dela, ou entender o que está acontecendo ali sem influência de você. Ah, eu estou sozinho, eu estou num quarto sozinha, de repente chega alguém. E aí você tem que ir de novo, né? Entenda quem é essa pessoa. Aí ela vai dizer, é um homem, ele está vindo para cima de mim. Nossa, ele vai te violentar? Pergunta errada. E o que está acontecendo? Então você tem que ser muito vago e você tem que tomar muito cuidado para não tendenciar uma resposta. Depois que você conduziu ali e tal, normalmente o que a gente faz? Avança a história que está acontecendo ali com o paciente até algum ponto relevante. Avance até algo importante acontecer. Ela avança no tempo. Às vezes minutos, às vezes horas, às vezes dias, às vezes meses, anos. O que está acontecendo? E você vai investigando e conduzindo o processo. Vai anotando todas as informações importantes, todas as palavras processo. Se tem pessoas envolvidas, é sempre bom perguntar se aquela pessoa da outra vida se relaciona com alguém da vida presente. E vai anotando tudo. E aí você identifica se tem algum elemento que precisa ser significado, algum elemento que precisa ser tratado com a pessoa fora do estado de transe. E, normalmente, quando você vai encerrar uma vida para voltar outra ou para voltar para a vida atual, você sempre pergunta, vai até a hora da morte dessa pessoa. E aí você pausa a cena, faz ela assistir essa cena de fora, para ela não ficar muito associada, e pede para ela descrever como é que é essa passagem, porque às vezes a passagem tem muita informação importante para você trabalhar as metáforas na TVP. E antes da pessoa morrer de vez, você pergunta se tem alguma mensagem da pessoa da outra vida para ela ou dela para a pessoa na outra vida. Normalmente também aqui acontecem muitos processos importantes de ressignificação e de terapia também. Depois que acontece a passagem, você pergunta para o inconsciente se precisa voltar em uma outra vida ou voltar para a vida atual. Dependendo da resposta, você volta para outra vida, segue o mesmo script, ou volta para essa vida, desperta a pessoa e vai trabalhar as informações que você acha importante ali numa conversa terapêutica normal, fora do transe. Basicamente é isso. Ah, basicamente é isso. Vai fazer. Brincadeiras à parte, Thiago. Quanto tempo demora esse processo de terapias de vida passada e com que frequência as sessões devem ocorrer? Você já me adiantou que são 10, né? Eu faço normalmente no máximo 10 sessões para os meus tratamentos. Muitas vezes uma terapia de vidas passadas, ela vai ser uma técnica que você usa dentro de outras várias abordagens e técnicas. Então, cara, eu estou tentando lembrar aqui, salvo engano, teve um paciente que a gente fez 4 sessões e as 4 sessões foram de TVP. Ela voltou nada mais, nada menos do que 15 vidas diferentes. E normalmente
eu faço uma sessão de terapia de vida passada. As outras são outras técnicas, ou a gente vai trabalhar questões que apareceram nessa uma de vida passada que eu fiz. Então, a única vez que eu precisei fazer muitas foi essa vez. Normalmente fica uma das 5 que, em média, eu faço, ou uma dentre as 10, que é o máximo de sessões que eu faço com o mesmo cliente para tratar uma mesma questão. Agora, a preparação para a pessoa voltar para uma vida passada pode levar algumas sessões. Tem cliente que, de cara, a gente já vê que pode fazer, já a primeira sessão já pode ser uma regressão. Tem cliente que, na primeira sessão, faz uma regressão espontânea de vidas passadas. Ela volta, mesmo você não pedindo, ela volta. Então, por isso que, sempre que tem esse assunto de vidas passadas numa terapia, num processo terapêutico, é muito importante que você se prepare. Porque, imagina, se você levando já é arriscado, que você não sabe o que vai acontecer, imagina o seu paciente, você pedindo para ela voltar aos 12 anos de idade, e de repente ela volta numa outra vida. Você tem que ter jogo de cintura pra caramba. E é divertidíssimo. Não é assustador, não. É assustador e divertidíssimo. Ô, Thiago, e como que terapeutas pode distinguir entre as memórias reais de vidas passadas, construções psicológicas e possíveis sugestões durante a sessão? Porque você já disse o papel importante da comunicação, né, nesse processo. Muito importante. Eu acho assim, o que é memória real ou não, ao meu ver, pouco importa. Eu acredito que não existe memória real. A gente não registra tudo o que acontece na nossa vida. A gente registra fragmentos. Toda vez que a gente evoca uma memória, a gente está, na verdade, reinterpretando aquela memória. Quantas vezes em festas de família, acontece muito na minha família de Natal, que a gente começa a contar os causos de família, né? E cada Natal aquela história vem diferente. Um elemento novo, um elemento. Aí de repente você nem tá mais na história. No Natal passado você estava e era protagonista, de repente não estava não, é que a gente confundiu as histórias. E a verdade é essa: cada vez que você evoca uma memória, você está reinterpretando aquela memória. E ela vai depender do seu estado atual. Se você está mais nervoso, feliz ou triste, isso vai mudar toda a dinâmica daquela história. Então, se é uma invenção do paciente ou se é uma memória, quando a gente está falando de regressão nessa vida, eu já não me importo muito, porque eu acredito que não existe memória real. Existe reinterpretação de memória. E tudo que o paciente traz é importante. Então eu vou trabalhar aquilo e vou tentar entender não se é real ou não, mas quais os valores e atribuições e significados que aquele paciente está dando e nós vamos trabalhar isso. Agora, tem uma coisa muito importante. Memórias que você induziu como psicólogo, como terapeuta. Esse é o problema. E é por isso que sim, a comunicação é fundamental e principalmente como você faz as perguntas. É fundamental, porque a gente tem que interferir o mínimo possível nesse processo. Se vem do paciente, pouco importa se é real ou não. Apenas, como terapeuta, não induza falsas memórias, porque aí não é sua, aí quer dizer, aí é sua como terapeuta e não do seu cliente. E aí é um problema. Como não Eu acho fazer isso? Faça boas perguntas e não interfira no processo. que faça a BFO. Afinal de contas, tem que saber formular boas perguntas. Perfeito. Ô, Thiago, e o papel da hipnose na terapia de vidas passadas? Quais técnicas se mais utiliza? E existe outras metodologias a não ser hipnose para poder fazer a terapia de vidas passadas? É complicado responder isso, mas assim, tem como fazer sem hipnose? Tem. Tem como fazer sem transe? Não. É necessário transe. Mas o transe ele não acontece só por causa da hipnose, né? Você pode fazer uma regressão num contexto religioso e você vai entrar em transe do mesmo jeito. Só que é diferente da hipnoterapia.
É diferente porque os agentes envolvidos são outros. Não vai ter um hipnoterapeuta, não vai ter um psicólogo, não vai ter um terapeuta, vai ter um guia religioso, vai ter uma figura religiosa. E isso muda completamente a dinâmica entre a pessoa que está regredindo e quem está conduzindo. Então, você pode enquadrar a regressão num contexto de terapia, num contexto de consultório, num contexto religioso, num contexto que você quiser. Então, eu acho que o que muda é o enquadramento, e que muda tudo, tá? Mas muda o enquadramento, muda o contexto, o ambiente, né? Os elementos de sugestão não verbais. Se você está num centro religioso, numa igreja, num terreiro ou o que quer que seja, é diferente de se você está num consultório clínico. Se você está na presença de um terapeuta, de um psicólogo, é diferente de quando você está na presença de um guia espiritual, de uma figura religiosa para você. Então, vai mudar, porque muda a crença, muda o enquadramento, muda o contexto. Mas tem que ter transe. Isso aí é óbvio, né? Tem que ter um transe de alguma forma. Esse transe pode ser de forma endógena, no caso, conduzido por alguém sem o uso de nenhuma substância, e ele pode ser feito de forma exógena, que você está ingerindo alguma substância alucinógena ou o que quer que seja, que vai te colocar nesse estado de transe para te fazer voltar, regredir, né? Entrar para dentro de você, acessar coisas aí na sua mente e trazer informações para aquela pessoa que estiver conduzindo o processo poder conduzir da melhor forma possível. O papel da hipnose é isso, é a porta, né? É uma porta de entrada para o transe e é uma forma de enquadrar, é um contexto e é uma forma de sugestão, né? Mais focado nessa questão de terapia, de consultório e da relação paciente-psicólogo ou paciente-terapeuta. Eu acho interessante também, igual eu já participei de sessão com ayahuasca, né? O contexto dado também é muito interessante. Por exemplo, lá a gente não fala muito de regressão de vidas passadas, mas a gente fala muito do médico interior. Então também vai muito da visão do paciente, da pessoa, né? Do conceito pré-estabelecido que ela tem. Às vezes ela pode ter o contato, nenhuma classificação a gente está chamando de terapias de vidas passadas, em outra a gente está chamando de médico interior, em outra, enfim, depende muito também do contexto social ao qual a pessoa está inserida, né? Nem todo mundo tem a mesma interpretatividade ou o mesmo nome para a mesma ação. Podemos estar falando das mesmas coisas, mas em linguagens distintas. Contextos distintos, enquadramentos distintos, é isso aí. E acaba que muda a experiência como um todo, né? É. E quais são os benefícios terapêuticos mais comuns que os pacientes relatam após passar por sessões de regressão de vidas passadas ou por terapia de vidas passadas? O efeito é como, acredito que como qualquer terapia, alívio, ressignificação, leveza, a sensação de resolver, né, algo que muitas vezes acompanha a pessoa ali por décadas ou uma vida inteira de angústia, de vazio. Então, traz respostas, traz insights, traz ressignificação, traz paz, traz uma série de coisas boas. Talvez, quando você junta elementos tão simbólicos, né, como é uma regressão de vidas passadas, que envolve crença, que envolve espiritualidade, que envolve, às vezes, religião, como eu disse, às vezes, visto como isso está muito profundo no inconsciente, talvez a intensidade da experiência tragam resultados ainda mais impactantes, mais transformadores. Mas é resultado de qualquer terapia bem sucedida. Quando a TVP, terapia de vidas passadas, quando ela é bem sucedida, ela vai trazer os mesmos resultados de qualquer outro processo terapêutico bem sucedido. Com a diferença que muitas vezes é bem intenso, por conta da experiência mesmo, e por conta desses elementos tão simbólicos, né, que envolvem fé, crença, religião, espiritualidade. Ô, Thiago, e histórias? Histórias de transformação
de alguém que você pode compartilhar conosco? Tem algo assim extremamente marcante para você? Cara, terapia de vidas passadas quase sempre é marcante. Eu acho que eu até já dei um exemplo de uma moça que tinha fibromialgia, a gente fez uma regressão, ela se viu como um soldado lá da época lá de Jesus Cristo, ele estava subindo o Calvário e ela era uma das pessoas que chicoteava e tudo mais. Foi bem intenso o relato, foi bem intensa a sessão, e o resultado foi maravilhoso, né? Que era quase uma década de fibromialgia que foi como tirar com a mão, assim. Depois disso, não teve mais quadros. E para quem já estava quase aposentando por invalidez, ela retomou a vida. Então foi muito legal. Teve o próprio caso que eu contei no início desse podcast, né? Que pelo contexto, a primeira vez e tudo mais, foi muito forte. Teve um outro caso também que foi feito em sala de aula, esse mais recente, na verdade foi um dos últimos, antes da pandemia. A gente estava em curso, finalizando o curso, sempre a gente faz TVP no final né, dos dias de curso ali, e essa pessoa estava muito na dele, assim, não quis participar muito das dinâmicas, mas quando foi a regressão, ele falou, cara, eu preciso fazer. Eu vim aqui para fazer essa regressão. E aí, na hora que a pessoa entrou em transe, ele ele vibrava assim de tensão, ele tremia todo tensionado, e a gente estava numa cadeira poltrona tipo poltrona do papai, do vovô, né? Então toda deitada, a poltrona vibrava assim, né? E você tem que ter o jogo de cintura, então eu dei a sugestão para aquilo passar um pouquinho, porque não dava nem para ouvir direito de tanto barulho que fazia, de tanto que ele vibrava. Aí ele parou completamente e começou a falar uma língua que a gente não conseguiu entender. Parecia alemão, mas ali presente não tinha ninguém que poderia afirmar que era alemão. E aí, de novo, você tem que ter jogo de cintura. Então eu disse para ele, sem interferir, percebe? Olha só aqui, olha a sutileza da comunicação. A partir de agora, você continua pensando nesta língua que você está pensando normalmente, mas vai sair para a gente aqui em português. Imediatamente ele começou a falar em português. E tudo estava sendo filmado, porque era um curso, né? Depois esse material ele é estudado, a gente tinha grupos de estudo e tudo mais. Mas aí ele relatou que, Segunda Guerra Mundial, ele era um soldado de Hitler e ele estava levando um monte de crianças para dentro de um vagão de trem e ele estava se rebelando ali. Ele jogou a arma no chão e ele estava dizendo que ele não ia participar daquilo e tudo mais, porque ele sabia, na verdade, ele estava pegando as crianças que sobreviveram dos ataques ali naquela cidade local e colocando num trem que ia para um campo de concentração e as crianças todas iam para a câmara de gás. E aí ele sabia que ele ia ser torturado e morto, mas ele se rebelou e não quis continuar com aquilo. E daí você percebe o climão, né? A sala de aula lotada, todo mundo tenso e foi muito forte as mensagens que ele trocava da vida presente com aquela vida. Foi incrível. E a transformação também depois disso, magnífica. A pessoa estava com uma série de problemas e depois relatou no nosso grupo melhorias em todos os aspectos que ele estava precisando de ajuda. Mas assim, já teve gente que voltou como animal, teve gente que voltou como índio, então ele falava umas línguas que não dava para entender. Então você tem que ajustar as suas técnicas todas, tem que criar as metáforas todas com base no que a pessoa traz. Então acaba que toda terapia de vidas passadas são marcantes. E o interessante do caso do soldado, né, que começou a falar numa língua que parecia alemão, é que a gente perguntou para ele, né, você fala alemão? Ele falou, não, nunca falei alemão, nada, absolutamente nada. E a gente tem um grande amigo, na época era muito presente também nos nossos encontros e tudo, e ele é de descendente, o pai dele é alemão e ele foi criado também na cultura alemã, ele fala alemão e tudo mais. A gente mandou o vídeo para ele.
A princípio, ele falou que a gravação parecia ter algumas palavras em alemão, mas que não era. Ele não estava conseguindo entender direito. E aí ele mostrou para o pai dele. E o pai dele reconheceu aquilo como um dialeto antigo falado na Alemanha. E que era um monte de palavrão e misturado com algumas expressões, né, de raiva, enfim, parecia ser algo de fato muito próximo com o que ele descreveu depois, né, que ele estava se rebelando, que ele estava se negando a continuar naquele processo ali de levar as crianças para dentro do trem e que ia para os campos de concentração, para as câmaras de gás depois. Agora, como é que você explica isso, né? Tem gente que diz que quando você fala uma língua ou algo do tipo em transe, que seria talvez conteúdo de um filme antigo que você viu em algum momento da sua vida, e como o nosso inconsciente, ele salva tudo, ele grava tudo, aquilo está ali dentro, só que a gente não acessa conscientemente. Na hora que você está num transe muito profundo, pode ser que você acesse aquela memória e apenas repita, né, o trecho ou a frase que você assistiu de um filme ou de alguma coisa assim. Mas foi muito impactante, foi muito forte, e eu nem tento encontrar explicações, não. O importante é que ele melhorou muito depois disso. O importante é o resultado final. Final das contas, é por isso que trabalhamos, né? E, cara, é assim, é fantástico, é muito interessante. E eu sou capaz, quer ver? Eu acho que minha carteira tá aqui, eu tenho uma nota de R$ 100. Se eu tiver uma nota de R$ 100, eu vou te chamar para uma aposta. Ó, R$ 100 no crédito. O... Eu aposto que tem diversas pessoas que chega que deve ter traumas, fobias, bloqueios e começa a tratar, não soluciona, não resolve. E quando faz uma regressão, ela consegue resolver esses problemas. Tô certo, tô errado e me explica mais sobre isso. Cara, tá certíssimo. É, não existe, ou eu não conheço, né, estudos científicos, comprovações, né, científicas sobre os motivos disso. Para mim fica muito claro essa profundidade de simbologia e de atribuição de sentido mesmo, né, que a gente está falando aqui desde o início. Quando a pessoa ela acredita em vidas passadas, ou mesmo quando ela duvida, cara, eu nem sei se existe mesmo, mas estou na dúvida, quero experimentar o processo. Quando a pessoa se permite passar por um processo desse, é tão forte a, a metáfora, é tão forte essa significação e ressignificação que o inconsciente traz no contexto de uma vida passada, que eu atribuo a isso. Mas, de fato, tem muita gente que vem para hipnose, cara, dizendo que, cara, Tiago, você é a minha última esperança, eu já tentei de tudo, nada funcionou, você é a minha última tentativa. Então, você imagina quando isso é com vidas passadas, né? É muito mais profundo ainda, é muito mais carregado de símbolos e significados. Então, eu acredito que por conta disso, os mecanismos ali que acontecem são muito fortes e tem gente que resolve coisas que não resolveu em décadas de terapias ou até de outras tentativas aí de tratamento. Ô, Thiago, vamos falar um pouquinho de haters? Bora? E como que você lida com os haters? As pessoas que criticam falam que esse acesso à memória seria apenas sugestões ou construção parcial da mente, e essa galera toda que vem com essas críticas para cima dessas técnicas. Cara, quando os haters vêm ofendendo com ataques vazios, eu só ignoro. Quando eles vêm dizendo, isso é só sugestão, isso aí é um teatrozinho e tal, eu falo, você está certo. É isso mesmo. Você só está errado numa coisa. Não é só. Mesmo, a gente já falou que tem uma linha da terapia de vidas passadas que trata o fenômeno como uma sugestão. E a pessoa traz metáforas, traz histórias que o inconsciente constrói com base numa sugestão de que ela está numa outra vida
Mas isso não é só. Isso é tudo. Todo processo terapêutico bem sucedido, bem conduzido, é você colocando a pessoa para entender uma coisa que ela não entende, para ressignificar uma coisa que ela não conseguiu atribuir significado naquele momento, é para acessar uma informação, é para desconstruir algo e construir outro algo. Então, não tem diferença nenhuma. A diferença é que a gente está falando. A gente está contextualizando em vidas passadas. E tem gente que tem dificuldade de aceitar que nem todo mundo acredita nas mesmas coisas que ela. Então, adoro haters, adoro quando eles comentam bastante nas minhas postagens e nos meus conteúdos. E é isso. Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Afinal de contas, nem conscientemente a gente consegue fazer uma escolha assim, digamos, todo mundo, né? Olha só, por exemplo, eu e você. Eu visto um lado da lagoa, você veste o outro. Pronto. Pessoal, para quem está fora de Belo Horizonte, Minas, tradicionalmente, um lado da Lagoa da Pampulha fica o Clube Atlético Mineiro. Isso mais antigamente, né? Hoje em dia já mudou bastante. Ficava a sede do Clube Atlético Mineiro. Do outro lado da lagoa ficava a sede do Cruzeiro Esporte Clube. Então a gente brincava que um lado da lagoa era do Atlético e o outro lado da lagoa era do Cruzeiro. E Nem claro que o meu no. lado da lagoa é o melhor lado de todos, que é o do cabuloso Cruzeiro Esporte Lógico que Clube. não. Lógico que não, o Clube Náutico tá do meu lado. E isso dá pano pra manga, hein? E aqui, existe riscos ou efeitos colaterais da terapia de vidas passada que os interessados, quem está nos ouvindo aqui, deveria conhecer antes mesmo de procurar uma pessoa para isso? E lembre-se, sempre procure um profissional qualificado. Veja o histórico do profissional. Não cai na mão de qualquer charlatão, não. Eu acho que essa é a mensagem, né, que tem que ficar mesmo. Essa pergunta é importante e não tem efeito colateral se for bem feito. Para te falar bem a verdade, o único efeito colateral de uma sessão de hipnose bem conduzida é que às vezes as pessoas experimentam uma leve dor de cabeça que dura poucos segundos ou minutos, por conta da intensa atividade, né, mental mesmo que acontece em transe. O corpo está extremamente relaxado, mas a mente está ativa. E isso pode gerar uma rebordosa, assim, né, uma ressaquinha, mas é muito rápido. Todos os outros efeitos colaterais, na verdade, é de uma prática equivocada da hipnose e também uma prática equivocada da terapia de vidas passadas, quando eu acho assim que a principal, talvez, dois principais riscos, e todos os dois é de uma conduta mal feita. Ou o terapeuta acaba sugerindo alguma coisa e implantando uma memória dele, uma sugestão que acaba gerando uma memória que não vem naturalmente do paciente. E o outro é talvez se o terapeuta também, numa péssima condução, forçar a pessoa a acessar alguma coisa que claramente ela não está preparada para acessar. E, de novo, isso aí é uma condução mal feita. Então, a mensagem mesmo é a que o Felipe disse e eu reforço. Procure sempre um profissional qualificado, porque uma boa condução de terapia de vidas passadas, zero risco e zero contraindicação, e é só alegria. Ô, Thiago, e como a terapia de vidas passadas se relaciona com diferentes tradições espirituais e religiosas, principalmente as que acreditam em regressão, em reencarnação? Eu acho que aí a gente está falando muito daquela linha de trabalho em que a pessoa acredita de fato em vidas passadas, em reencarnação. Né? Para você acreditar em vidas passadas, você tem que acreditar em reencarnação. Porque aí você estaria reencarnado numa vida agora para existir vidas passadas, você tem que ter reencarnado na vida agora. Então, eu acho assim, se a gente for pensar como, como terapia, eu vou dizer que ajuda, talvez nem que ajude. É que se a pessoa ela tem uma religião que acredita em reencarnação e ela
tem isso como doutrina religiosa, talvez esses valores, símbolos, né, os termos que a gente pode usar da religião no processo de regressão de vidas passadas, torne talvez ali toda a experiência e todo o processo de ressignificação e de tratamento de traumas e tudo mais, talvez torne mais intenso, talvez mais rápido, com resultados mais rápidos ou melhores, vamos dizer assim. Mas eu acho que é mais importante a pessoa acreditar em vidas passadas e querer passar pelo processo, do que necessariamente ela ter que ter um viés religioso ou entender a terapia de vidas passadas associada à reencarnação ou algum tipo de religião. Agora, se você vai fazer uma terapia de vidas passadas, aí eu nem digo terapia de vidas passadas, né? Porque não tem uma figura de um terapeuta necessariamente, mas uma regressão de vidas passadas no contexto religioso, aí eu nem sou a melhor pessoa para te dizer em detalhes, mas eu sei que aí você acrescenta uma série de elementos que são dos rituais de cada religião, ou budismo, ou espiritismo, ou o que quer que seja, que, dependendo da pessoa, do contexto, vai tornar a coisa ali mais intensificada, até nas reações, talvez, daquela pessoa, né? Mas, de novo, aí eu não é uma seara que eu me aventuro. Então eu vou te colocar em mais uma. E você acha que a compreensão de vidas passadas pode influenciar na nossa percepção sobre o propósito de vida? Eu acho que pode, pode. Se é uma melhor compreensão, não sei. Mas, especialmente se ela está se ela tá associada a um processo de desenvolver a espiritualidade, associada a uma religiosidade, eu acredito que, cara, de verdade, eu acredito que quem segue alguma doutrina religiosa, seja ela qual for, consegue encontrar muito mais paz, consegue encontrar muito mais acalento para algumas coisas que quem não tem nenhum tipo de crença além do material não tem. Não tem esse conforto. Se você acredita que existe uma outra vida e que nós estamos aqui para evoluir, você vai entender todas as adversidades da vida como uma provação que está te tornando uma alma melhor, um espírito melhor, que você vai voltar depois evoluído e tal. Pô, isso é uma ótima maneira de enxergar. É uma ressignificação das dificuldades que a gente enfrenta na vida. Quem acredita que acabou, morreu, acabou, o valor que ele dá para o sofrimento, o valor que ele dá para uma perda, o valor que ele dá para uma tragédia, o valor que ele dá para alguma questão complexa que ele está passando, é outro. Me parece ser algo muito mais sofrido e talvez sem propósito. Então, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade tem a ver com propósito. Então, se você se conecta, entende a parte mais profunda do seu ser e encontra propósito nisso, entendendo que isso aqui tem mais do que só o que a gente pega, vê, né? Além do material, para muitas coisas que acontecem nos dias de hoje, na vida de cada um, é um conforto, é uma forma de amenizar, é uma forma de enxergar as coisas por uma ótica muito mais, ao meu ver, funcional. Mas aí é a minha opinião. É profundo. Eu adorei até aqui e vou te convidar para a pergunta final. Vamos embora para ela ou você acha que eu esqueci de perguntar alguma coisa? Cara, para mim o papo foi muito esclarecedor. A gente tratou, ao meu ver, os principais pontos aí que envolvem tudo isso. Tô com medo dessa última pergunta. Manda lá. A pergunta de encerramento ela é sempre tranquila, Thiago. Eu Vamos só ver. quero o seu conselho para quem deseja dar o primeiro passo, né? Considerando buscar terapias de vidas passadas pela primeira vez. Boa. Ah, essa aí é fácil. Se fez sentido, se te toca essa ideia, entenda que indifere de religião, indifere até mesmo de
de um conceito definido, tipo, acredito em vidas passadas. Não, nem precisa. O que você precisa entender para passar por um processo de TVP é dar a dúvida, sabe? Dar o direito à dúvida. Será que existe? Ou mesmo que você entenda que não existe e queira entender o processo de vidas passadas como uma simples atribuição de significado, metáfora, ideias que minha mente vai trazer dentro de um contexto que o hipnoterapeuta está criando de uma regressão de vidas passadas. E isso te parece legal de experimentar? Vá de mente aberta. Procure um profissional qualificado. Busque indicações de gente que já fez processos bem-sucedidos. E vai ser feliz. É bom demais. E os cuidados são esses mesmo. Se você for para comprovar que você está certo e que não existe vidas passadas, você não vai ter experiência nenhuma. Se você for aberto para ter a experiência, é isso. Independente se você crava que existe ou crava que não existe, independente se você está em dúvida, independente de religião, basta se julgar para a experiência e você vai ter uma experiência. E geralmente intensa. Voltei. Opa! Eu Nossa, eu tenho que ajustar algumas coisas aqui. Mudança foi um pouco complexa. Tiago, eu acho que com isso a gente fecha esse podcast de hoje, né? Esse episódio de hoje Muito do bem. podcast O Próximo Passo. Gostei muito da conversa, acho que vai ser enriquecedora. E se alguém que estiver nos assistindo, nos ouvindo, quiser fazer alguma pergunta, ficamos aqui inteira disposição para poder estar respondendo. E vamos deixar os comentários, vamos contar o que vocês acharam. A gente sempre lê, né? Tem pessoas que entram em contato conosco, tem os nossos números, então acaba entrando em contato direto no WhatsApp. Algumas pessoas ligam. Eu tô adorando isso, Thiago. Tô até começando a me sentir mais importante. É isso. Às vezes eu recebo uma ligação, Felipe, o podcast tal, você estava conversando sobre isso, tá? Você consegue me falar algo mais? Pô, eu até consigo, mas o ideal é, sei lá, perguntar para o Thiago. Você tentou falar com ele? Aí vem sempre aquela brincadeira. Mas o Thiago é mais difícil conseguir o acesso a ele, e tudo. Você tá na comunidade? Tô. Então calma aí que a partir da próxima semana, hoje, né? A partir de Hoje hoje, é, já sai a comunidade, vai facilitar o seu contato com ele, coisa e tal. Guarda as perguntinhas, vamos fazer lá na comunidade. Estou gostando muito e eu acho que por hoje é só, pessoal, como diria o Pica-Pau. é isso aí. E com certeza haverá um próximo passo. Até o Com próximo passo. certeza haverá o próximo passo. Até o próximo passo. Eu sou Felipe Alves e Thiago de Paula. Até o próximo passo, pessoal.